Então, enquanto a gente faz a conexão, a apresentação é dispensável, mas eu vou aqui trazer um breve currículo da ministra. Bom dia, ministra, muito obrigado, por participar conosco nessa discussão. A gente está com a casa cheia aqui na B3, presencialmente, e com mais de 1.500 pessoas conectadas online também. A ministra, como todos sabem, é a nossa ministra atual da pasta de Planejamento e Orçamento, foi deputada estadual, vice-governadora e senadora pelo estado do Mato Grosso do Sul, líder do MDB e primeira mulher a presidir a Comissão de Constituição e Justiça no Senado Federal. Concorreu nas últimas eleições à presidência da República, foi a candidata com a terceira melhor votação e é advogada, foi professora universitária de Direito, considerada pela BBC uma das mulheres mais influentes e inspiradoras do mundo. Esteve conosco na AmCham pela última vez para uma discussão sobre liderança feminina no Congresso Nacional, que foi extremamente rica. Então, ministra, bem-vinda. Mais uma vez, muito obrigado pela participação e fique à vontade, por favor, para dividir conosco um pouco da visão da pauta econômica e do Ministério do Planejamento e Orçamento. Obrigada, Abrão Neto. Em seu nome, como CEO da AmCham, gostaria de cumprimentar a todos que estão nos acompanhando, fazer um agradecimento especial, primeiro pelo convite, e depois pelo fato de me permitir participar através do sistema remoto. Nós estamos reiniciando aqui o Ministério do Planejamento, depois de 4 anos da sua extinção, o que significa que nós estamos tendo que trocar as rodas do carro com o carro em movimento. Então, isso me impede. Hoje já participei de 2 reuniões muito importantes, ainda tenho mais uma no período da tarde, daí a impossibilidade de estar presencialmente com vocês. O carinho desse convite e a exceção que fizeram para que eu participasse de modo virtual só aumenta aqui a minha responsabilidade. Eu vou ser fiel ao tempo, já coloquei aqui o cronograma, para que não passe aqui dos 20 minutos que me foram concedidos, até porque já vi que está aqui próximo à hora do almoço, mas eu não poderia deixar de dizer que o tema desse primeiro evento de 2023 da AmCham, Plano de Voo em Brasília, né, cujo objetivo foi muito bem colocado, é analisar as perspectivas econômicas, sociais do Brasil para este ano, basicamente um tema que molda o que me cabe, porque o Ministério do Planejamento é o responsável exatamente por este plano de voo, de todos os demais ministérios do governo federal. Eu sou pautada, o Ministério é pautado pelos demais ministérios, da mesma forma que pauta os demais. Na realidade, é uma convergência de esforços para que nós possamos construir o Brasil dos nossos sonhos. Olhando o site de vocês, tem uma frase muito interessante, dizendo que vocês são mais ou menos assim, vocês são conduzidos pelos interlocutores do setor público e privado, né, e o que querem é sobrevoar esses impactos dos planos de governo, das perspectivas econômicas e da própria agenda do Congresso Nacional, até para que possam pautar os seus negócios. Então, vamos sobrevoar um pouquinho sobre esses planos do governo federal, sobre a agenda do Congresso Nacional e mesmo essas perspectivas econômicas sobre a ótica do Ministério do Planejamento. Eu vou fazer a mesma analogia que eu fiz quando da minha posse, quando disse que eu sou uma controladora de voo num grande aeroporto internacional. Este é o papel no Ministério do Planejamento e do Orçamento. E nessa viagem, que é de todos nós, de todos os brasileiros, a minha missão como ministra, que se assemelha a essa controladora de voos, é basicamente evitar turbulências, identificar as melhores rotas, os melhores caminhos, né, corrigir rumos no meio do processo, evitar colisões, enfim, né, evitar desperdício de energia, né, de combustível público, que aqui é o nosso orçamento, e propiciar com isso que a gente tenha dentro desse ambiente no Brasil, público e privado, garantir segurança jurídica, previsibilidade, estabilidade, no caso, para que os nossos
ministérios, os nossos ministros, né, possam pilotar a sua aeronave, cada um ao seu modo, né, ou, portanto, os seus ministérios da melhor forma possível. Então, a minha primeira missão é planejar o voo. Planejar o voo dessas aeronaves públicas. Não é tarefa fácil, mas quando ela vem, né, em viagens coletivas, portanto, em sintonia com os demais órgãos, com os demais ministérios que têm, sim, consciência da importância do planejamento no setor público, se torna muito mais fácil. Mais fácil ainda quando ela não é feita apenas pelo setor público, mas em parceria com a iniciativa privada. Daí, também na minha posse, aqui reforço, né, o meu reconhecimento de que o Brasil não tem orçamento público suficiente para prestar os serviços públicos de qualidade para a população brasileira. Tem que fazer isso junto com a iniciativa privada, dando suporte e condições para que a iniciativa privada possa fazer o seu dever de casa, mas especialmente não podemos esquecer, não ficou no nosso ministério, mas na Casa Civil, né, a remodelagem das PPPs, o PPI, das parcerias público-privadas tão importantes. Quanto ao nosso ministério, é importante apenas lembrar que ele foi recriado depois da torre de controle do ex-presidente ter sido comandada nos voos cegos, porque não havia carta, não havia planejamento. E isso gerou uma série de turbulências. Não vem aqui, não nos interessa nesse momento olhar o passado, mas é importante lembrar que essas turbulências, elas jogaram as nossas aeronaves institucionais umas contra as outras, ameaçando a própria democracia e colocando em xeque a importância da democracia. Isso gerou não só conflitos institucionais, mas de toda sorte, toda a ordem, no que se refere à gestão, né? O Congresso Nacional se assenhorou do orçamento público, nós já sabemos e conhecemos esse filme, né? Os projetos, eu fui senadora há 8 anos, os projetos foram aprovados à revelia do governo federal, porque o governo federal não se importou com os projetos que eram aprovados, sem noção do todo. Nós tivemos vários projetos que não tiveram responsabilidade com o fiscal, e justamente porque faltava comandante. Então, isso é coisa do passado, porque em outubro deste ano, né, a população brasileira decidiu por novos rumos, e hoje nós temos um presidente que me deu como primeira missão, ao recriar o Ministério do Orçamento, a ordem do presidente Lula é de que nenhum brasileiro permaneça fora dessa viagem, com foco especial nos pobres, os pobres têm que constar no orçamento, palavras do presidente, mas eu acrescento, a primeira infância tem que estar no orçamento, o jovem tem que estar no orçamento, o idoso tem que estar no orçamento. Com isso eu quero dizer que toda a população brasileira, mas tem que estar na proporcionalidade das suas necessidades, não nesse processo inverso hoje do Brasil, onde muitas vezes nós temos políticas públicas ineficientes, nós temos recursos gastos em programas que atendem uma minoria, enquanto a maioria da população brasileira se encontra desagasalhada, né? Se encontra dentro do que a gente chama do mapa da fome, desalojada, morando em barracos de lona nos grandes centros da cidade. Enfim, o nosso papel é colocar todos os brasileiros no orçamento e garantir uma viagem segura para que todos tenham a cidadania. Nesse papel e nessa missão, nós não podemos esquecer, e esse é o primeiro ponto que eu gostaria de deixar aqui, que este é o ano do PPA. O PPA vai conduzir os destinos do Brasil nos próximos 4 anos. Nossa missão no Ministério, portanto, é da arquitetura desse plano de voo, né? Normalmente a engenharia ela é feita a posteriori, a arquitetura se dá com um bom plano plurianual, e ele vai deixar de fazer de conta, como sempre foi feito no passado. Nós queremos que o PPA, que vai ser um PPA participativo, onde nós vamos ouvir a todos, seja não simplesmente uma carta ou um documento, uma carta de intenção para ser deixada dentro dos gabinetes, nas gavetas dos ministérios. Então, assim, é muito importante, e esse é um trabalho que nós vamos fazer, né, para que o Brasil possa efetivamente decolar, que todos os ministérios estejam envolvidos. Esse é o nosso primeiro e grande desafio. Eu quero, de uma forma muito geral, dizer que a verdadeira cidadania, para que seja de todos,
é preciso que a economia decole. Ela vai decolar. A questão não é se ela vai ou não decolar, a economia do Brasil vai decolar. A questão é que nós precisamos alçar voos ainda mais altos. A altura desse voo é necessária e fundamental. Quanto mais pudermos alçar voos, maior será a geração de emprego, de renda, de cidadania para o povo brasileiro. Para isso, nós precisamos fazer o dever de casa. Dentro desse aspecto do planejamento, nós temos a CEPLAN e temos uma secretária nacional do planejamento com grande experiência. Abro um parênteses aqui para dizer que das secretarias, né, nós tivemos o cuidado de ocupar essas secretarias com pessoas experientes, que tenham conhecimento, que vêm da iniciativa privada ou do poder público, mas buscando também a paridade entre homens e mulheres. São experientes, engajados, mas são homens e mulheres lado a lado, trabalhando pelo Brasil. Eu vou, em rápidas palavras, pensar algumas coisas em relação a essas 4 secretarias. A primeira, nós já falamos, que é a Secretaria do Planejamento. Vai pensar o futuro do Brasil a médio prazo. E a longo prazo já estamos prevendo uma agenda. 2040, 2050, ela ainda vai ser trabalhada. Esse é o ano do PPA para trabalhar a médio prazo a partir de agora. Articular metas, ações, para estabelecer o planejamento como uma bússola do desenvolvimento sustentável. E, nesse aspecto, o planejamento vai ser não só para a sociedade, mas com a sociedade, o que significa que nós vamos articular em todos os níveis de governo, com os ministérios, com o Congresso Nacional, com o Poder Judiciário, mas também com o mercado, com a academia, com a sociedade civil organizada, com os conselhos, com os movimentos, com vocês. Isso que nós estamos fazendo aqui já é um pouco, né, daquilo que nós planejamos fazer um plano plurianual participativo, onde não apenas nós falamos, mas também nós possamos ouvir. Vou participar o máximo possível de reuniões em São Paulo, no Rio, onde for chamada, para ouvir também a sociedade civil, o mercado e a academia, para que possamos parar de enxugar gelo, gastar dinheiro sem saber onde queremos chegar. Então, o PPA, como peça fundamental do planejamento, ele vai ser atualizado e vai ser participativo. Numa única frase, né? Se nós pudéssemos resumir tudo isso, ele vai traçar as diretrizes e ações tentando responder a uma pergunta básica, talvez a mais importante: que Brasil queremos ser e para quem queremos esse Brasil? Dito isso, né, trataremos o PPA com aquilo que há de mais moderno, né, traremos os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, o ODS, para dentro do PPA, e aí entrando e linkando já com a segunda secretaria, porque eu peguei um finalzinho aí da fala de vocês, está na hora do Brasil, o Brasil vai se reconectar com o mundo. Nós temos uma secretaria específica para isso, que é a Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento, SEAID. Ela é o eixo de conexão exatamente entre as políticas públicas de desenvolvimento do Brasil, né, aquilo que temos no nosso planejamento, e a nossa atuação junto aos fóruns internacionais. Eu não vou me delongar sobre ela, mas assim, só para ter uma noção da importância dela. Eu fiquei como titular, portanto, governadora, praticamente dos bancos ligados mais à América Latina, o ministro da Fazenda com o Banco Mundial, e depois nós fazemos e sou alterna dele, e depois vamos fazer a modificação. Então, estou falando aqui no meu caso do BID, CAF, Fomplata, e temos hoje o primeiro presidente brasileiro do BID, que vai facilitar muito. Vamos aumentar a transparência, a agilidade desses processos para trazer o máximo possível de linha de financiamento do BID, CAF, Fomplata, da mesma forma o ministro da Fazenda fará com os demais bancos. No nosso caso, essa integração com a América Latina é determinação do presidente da República, modernização do Mercosul, agilidade nessas tratativas do Mercosul com a União Europeia, isso é importante também. E não há contradição, nós não vemos contradição em relação ao nosso desenvolvimento nacional com o ingresso no CDE. Dito isso, e apenas também em nível de exemplificação para ver a importância do todo o orçamento brasileiro sobra para as despesas discricionárias, ou seja, aquelas despesas que não estão carimbadas, que estão soltas e que nós podemos remanejar com um pouco mais de facilidade, tirando as emendas parlamentares que são já impositivas, ou emendas de bancada, senão daria um pouco mais o valor, nós temos de despesas discricionárias algo em torno de 170 bilhões apenas, de todo
todo o orçamento federal. É exatamente este mesmo valor que nós já temos 31 bi de dólares, portanto, e mais 3 bi em andamento no nosso ministério, portanto, no governo federal, dá exatamente os 170 bi de reais que nós temos de recursos financiados por esses organismos, esses fóruns internacionais. Eles são para saneamento, infraestrutura, energia renovável, meio ambiente, enfim, justamente os recursos que nos faltam. Com isso, quero dizer que nós vamos estar antenados, preocupados, trabalhando com agilidade e transparência para que nós possamos trazer ainda mais recursos para estados, municípios e para o governo federal avançar em políticas públicas tão necessárias. Dinheiro que falta no nosso orçamento, porque temos hoje não só, nós temos um déficit fiscal insustentável, nós estamos falando de um déficit fiscal de 2%, não sei como que está o meu tempo aqui, tenho ainda 7 minutos, nós temos um déficit fiscal insustentável de 2% do PIB no Brasil, 230 bi negativos, isso impede o crescimento sustentável duradouro do Brasil. Então, além do dever de casa de conter, diminuir esse déficit fiscal, nós temos que investir no social. E nós podemos investir no social não só com dinheiro público, né? Nós podemos investir, pelo menos nacional, nós podemos e vamos investir com linhas de financiamento e também com parceria público-privadas, com projetos sustentáveis de baixo carbono, com ênfase na área social, na paridade de gêneros, com respeito aos direitos humanos, enfim, tudo aquilo que, lamentavelmente, no passado recente, foi desprezado. E aqui eu tenho muita tranquilidade de dizer, independentemente de qualquer coisa, e vou dizer sempre, né? Eu estive 8 anos no Senado e 4 anos com a gestão passada. Era uma gestão que tinha visões equivocadas e ultrapassadas de desenvolvimento no Brasil. Não tinha preocupação com a sustentabilidade, era um governo armamentista, era um governo antiambiental, e era um governo anti-ciência. Então, diante desse cenário, nós temos hoje grandes oportunidades. O Brasil, o mundo está com apetite em relação ao Brasil, mas não temos que fazer o dever de casa. Nós não somos o único país visto pelo mundo, né? Há dinheiro empossado no mundo, mas eles estão olhando para o Brasil, para a floresta amazônica, mas para a floresta do Congo, para a Indonésia. Então, nós temos, para a própria Índia, nós temos que fazer o dever de casa. Por isso, tão importante a terceira secretaria que nós temos, que a Secretaria de é nova, ela foi criada no grupo de transição, que é a Secretaria de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas e Assuntos Econômicos. Ela vai avaliar o impacto e a eficiência dessa política pública. O Brasil gasta muito e gasta mal o dinheiro público, o dinheiro dos impostos da população brasileira. E nós temos que analisar caso a caso, qual o impacto de cada programa, de cada projeto, de cada ação. Avaliar as políticas públicas, evitar superposições, evitar gastos desnecessários, evitar rota de colisão e evitar até sombreamentos, que em alguns casos, de algumas ações que nós não estamos gastando ou gastando muito pouco. Exemplo, ciência e tecnologia. Então, diante desses estudos, junto com os ministérios, né, numa ampla concertação, na realidade, não apenas não gastar, mas se gastar de forma eficiente. Porque, repito, nós temos um déficit fiscal insustentável no Brasil. Indo para a última secretaria, né, não poderia deixar de ser, falamos muito do futuro de médio prazo, né, falamos daquilo que queremos para o Brasil do futuro, mas não podemos esquecer do Brasil do presente, e para isso não há plano futuro sem um projeto de presente organizado. Nós precisamos organizar as finanças. A secretaria da SOF, que é a Secretaria de Orçamento Federal, ela tem a proposta não apenas de tratar o orçamento público como algo anual. Primeiro, nós vamos modernizar o orçamento público federal, trazer boas práticas internacionais, isso tudo óbvio que vai ser discutido não só internamente, também com o Congresso Nacional, naquilo que precisar de lei, naquilo que não precisar, a atividade, a caneta é nossa. Então, um quadro de despesas de médio prazo, né, no âmbito da LDO, né, Lei de Diretrizes Orçamentárias,
a própria revisão desses gastos a partir da LOA do ano que vem. Esse ano a lei orçamentária já foi aprovada, ela começa a ser executada, né, que é o chamado Speeding Review. O Tribunal de Contas está avançado nessa questão, o Tribunal de Contas da União já se colocou à disposição do Ministério, sei que será um parceiro ativo e importante para avançarmos nessa questão. Vamos estabelecer ciclos de debate, conversar com todos os setores sobre também uma possível orçamentação por desempenho. Então é isso, um orçamento público transparente, moderno e em constante revisão. Indo já para o final da minha fala, eu diria que, e eu tenho dito muito isso, pior do que não gastar é gastar mal. Porque quando você gasta mal, o dinheiro se foi. Não gastar significa pelo menos ter reserva para aquilo que é essencial, para uma emergência ou para políticas públicas realmente necessárias. As nossas secretarias do Ministério do Planejamento vão estar trabalhando em parceria direta, e nós temos aqui 2 órgãos fundamentais. Para todos os ministérios, para o Brasil, eu coloco esses órgãos, e já estão, sempre estiveram à disposição das senhoras e dos senhores, o IBGE e o IPEA. O IBGE, que é o nosso retrato, a nossa fotografia, hoje ainda borrada, preta e branca, que nós precisamos colorir. Quem somos? Quantos somos? Como vivemos? E o IPEA, que tem a capacidade de pegar todos esses dados, com os grandes economistas que nós temos, juntar, analisar esses dados e adequar a nossa realidade ao Brasil dos nossos sonhos. Então, com essa equipe, com esse time, nós estamos prontos para decolar, né? Para que o Brasil não apenas decole, mas alce voo cada vez mais alto. Nós vamos trabalhar em parceria, estamos trabalhando já em parceria com os demais membros e ministérios da equipe econômica, são 4 ministérios da equipe econômica, nós estamos falando do Ministério da Fazenda, o nosso ministério, o Ministério de Gestão e Inovação e o Ministério com o vice-presidente Geraldo Alckmin, que é o MIDIC, que é o Ministério da Indústria, Comércio e Desenvolvimento. Em linhas gerais, portanto, indo para o encerramento, a mensagem que eu quero deixar é exatamente esta. Primeiro, vamos ter um planejamento participativo, um PPA com e para a sociedade, pensando a médio prazo. Vamos estar já desde agora avaliando as políticas públicas, auxiliando na revisão desses gastos, porque temos uma responsabilidade fiscal, precisamos cuidar do fiscal, sem fiscal não há social, é essa a nossa atribuição, talvez seja essa a razão que o presidente Lula tenha me chamado, sabendo que tenho visão um pouco diferente da visão da equipe econômica do Ministério da Fazenda. O orçamento público vai ser sempre transparente enquanto eu estiver ministra, focada nessa qualidade de gastos e pronto para ser revisto a qualquer momento, e vamos estar ao lado do ministro da Fazenda na elaboração do arcabouço fiscal, que vai contribuir em muito para a sustentabilidade da dívida pública. Esse é o foco, e para a estabilidade econômica. Este é o próximo passo a ser entregue até abril, junto com a LDO, que é da nossa responsabilidade. Nós estaremos entregando o arcabouço fiscal pelas mãos do ministro Haddad. Repito, ele vai contribuir para estabilizar a dívida, para garantir a sustentabilidade desta dívida e a estabilidade econômica, e vamos estar ao lado também do ministro Haddad na reforma tributária. É a nossa única bala de prata, é a que nós temos para resolver decisivamente os problemas do Brasil, garantir um ambiente de negócio adequado, né, fazer o Brasil se tornar competitivo, desburocratizar, diminuir os impostos no consumo, fazer uma redistribuição da carga tributária para que garanta a justiça tributária. Com isso, quem ganha a sociedade somos todos nós. Então, assim, já extrapolei 1 minuto da minha fala, eu quero finalizar, então, dizendo que sei dos desafios que temos pela frente, não são poucos, mas tenho muita consciência do papel que o nosso ministério tem. Nós abrimos aqui com a eleição do presidente Lula, com essa estabilidade institucional e democrática, nós abrimos uma janela de oportunidade que tem prazo para se encerrar. Nós precisamos e vamos avançar em política econômica, garantindo com isso, através da responsabilidade fiscal, que nós possamos fazer o social, porque na fala sempre eterna de Ulisses Guimarães, o que queremos garantir a todos os brasileiros é cidadania.
E só é cidadão quem come, só é cidadão quem dorme, só é cidadão quem sabe o ABC, só é cidadão quem tem emprego e renda e lazer nos finais de semana. Era isso que dizia o Ulisses Guimarães, é nisso que acredito. Então, agradecendo mais uma vez o convite e a oportunidade de estar aqui, eu me coloco à disposição para qualquer questionamento. Muito obrigado, ministra, por essa visão compreensiva e abrangente do nosso horizonte. Acho que as coordenadas de voo são extremamente importantes: organização de finanças, planejamento de médio prazo, integração internacional, avaliação de eficiência das políticas públicas e coordenação dentro do governo com interlocução com a sociedade. Certamente são mensagens aqui muito bem recebidas por todos nós. Eu queria fazer muito bom uso do nosso tempo, sei que sua agenda está bastante apertada, então tenho duas perguntas aqui, vou fazer a primeira, ouvi-la e depois complemento com a segunda. E a primeira é um tema que para nós é inescapável, que é sobre reforma tributária. Nós lançamos hoje uma pesquisa que teve a participação de quase 500 executivas, e essa pesquisa mostrou que 68% entende que a reforma tributária é a medida prioritária a ser perseguida pelo governo para crescimento da economia brasileira e melhoria do nosso ambiente de negócios. Por outro lado, menos da metade desses participantes acreditam que essa reforma efetivamente vai ser aprovada até o final do ano. Então, eu lhe pergunto, qual que é o caminho para construir essa aprovação e como deixar o setor empresarial mais otimista sobre a viabilidade dessa medida? Obrigada, Abrão. Esta é talvez a pergunta mais importante a ser feita hoje, não só para a equipe econômica, mas para o próprio Congresso Nacional. Primeiro, eu quero dizer que eu não tiro a razão da maioria dos empresários que não depositam essa confiança na tramitação da reforma tributária neste ano. Afinal, podemos dizer que temos quase 3 décadas de promessa não cumprida em relação a ela. Eu sei disso porque eu acompanho a questão da reforma tributária na época que eu dava aula nas faculdades de Direito Público, Direito Administrativo, no meu estado de Mato Grosso do Sul, isso na década de 90. Então, eu acompanho esse tema há muito tempo, depois como vice-governadora e secretária de governo, depois como senadora por 8 anos. E só no Senado eu acompanho um pouco mais do que isso, desde a época ainda que meu pai era senador, depois como senadora. Quase assim, já que falamos em plano de voo, vou assim também aqui fazer uma outra analogia, né? É quase aquelas séries intermináveis de temporadas sucessivas da Netflix, que a gente assim pensa 2 vezes se vai começar a assistir ou não, se a gente vai acreditar que vai conseguir chegar ao final ou não, porque a gente não sabe, depois de 3, 4 temporadas, quantas temporadas terão, com seus inúmeros episódios, e quando elas vão terminar. Se é que elas vão chegar à cena final, ou nós vamos conseguir chegar à cena final, às cenas finais do seriado. Mas também por estar acompanhando a questão da reforma tributária há tanto tempo, eu diria que eu nunca vi a reforma tão madura quanto ela estava nos últimos 3 anos. Lamentavelmente, isso não é crítica, por crítica, não foi alguém que me disse, eu estava lá, eu fiquei 8 anos na Comissão de Constituição e Justiça, que é por onde passa a reforma no Senado Federal, eu fui presidente 2 anos, por 2 anos da gestão do ex-presidente Bolsonaro, e me lembro que pela primeira vez nós tivemos todos os secretários de Fazenda de todos os estados brasileiros concordando com a reforma tributária que ali estava, com alguns pontos, obviamente, divergentes. E ele foi feito mais ou menos um texto harmônico que tinha a vontade, ou que tinha a anuência desses secretários por unanimidade do CONFAS, o que é necessário para aprovar qualquer decisão interna dos estados. Mas, lamentavelmente, faltou um ator. O mais importante não estava em cena, que era o Poder Executivo. Toda vez que eu vinha, inclusive, falar aqui no Ministério, na época, Ministério da Economia, eu não encontrava guarida. E sem Executivo Federal não há reforma, porque eles que detêm os números. Então, dentro desse aspecto, eu diria assim,
Sem a engenharia do Executivo, era impossível a arquitetura do Congresso Nacional. E dentro desse aspecto, nesse aspecto, a vida me fez mudar. Eu, que seria encarregada no Congresso pela arquitetura, hoje estou do lado do Executivo e da Engenharia. E temos um presidente da República que entende a importância da reforma tributária, temos um ministro da Fazenda que colocou a reforma tributária como peça prioritária ao lado do arcabouço fiscal, e agora nós vamos ter holofote, não só as câmaras ligadas, né, mas a ação, luz e ação. As palavras do ministro Haddad falam por todos nós da equipe econômica. Ele tem uma secretaria especial para tratar da reforma tributária, com o Bernardo Api à frente dela, que já conhece o Congresso Nacional. Vai ser fácil? Não. Ela é difícil? Ela é difícil, mas talvez pelo Brasil ter chegado pela primeira vez no consenso da quase praticamente unanimidade da importância dela como a única bala de prata que nós temos para fazer com que o Brasil diminua o custo da sua produção, agilize e acabe com a burocracia, torne o setor produtivo mais competitivo, com isso tenha maior produtividade e melhora também com isso da economia, gerando emprego, renda, distribuição de renda. Eu diria o seguinte: a reforma tributária é a nossa vacina econômica. E por conta disso, e porque nós temos essa consciência, todos os esforços do Ministério, nossos ministérios da equipe econômica estarão à disposição. Teremos a reforma ideal? Não, mas teremos uma boa reforma. Qualquer reforma sobre o consumo, ela vai ser melhor do que a que aí está. A que aí está não nos serve. A que aí está atravanca o processo. Eu dou um número apenas para ir também para o encerramento desta pergunta. Há uma estimativa de que o custo da burocracia, de você ter que estudar, cada empresa, mais ou menos 10 mil atos normativos, porque tem mais de 400 mil atos normativos entre atos federais, estaduais e municipais, com contratação de contador, administrador, advogados, RH, sistema de internet, TI, gira em torno de 60 bilhões gastos pela iniciativa privada, pelo setor produtivo, que deixa de ser diretamente injetado na produção, na geração de emprego e no aumento da produtividade dos nossos produtos. Então, tendo em vista isso, e tendo em vista, estive conversando com o presidente da Câmara e do Senado, vi que Arthur Lira, presidente da Câmara, tem todo o interesse de agilizar o processo, da mesma forma o presidente Rodrigo Pacheco. Eu consigo visualizar que nós teremos uma reforma tributária até o final do ano. Dá para falar que será em 2, 3, 4, 5 meses? Não. O que dá para adiantar apenas é que cada grande passo, cada avanço do processo legislativo da reforma tributária, nós teremos uma sinalização positiva para o mercado. Nós poderemos estar vendo, inclusive, com o avanço da reforma tributária, eu estou falando nós poderemos, porque não somos nós que fixamos os juros no Brasil, mas nós poderemos estar vendo a cada avanço da equipe econômica, a cada avanço do Congresso Nacional, não só no arcabouço, mas na reforma tributária, mesmo antes dela aprovada, os juros caindo em função da estabilidade, da perspectiva de futuro. Então é isso, reduzir a complexidade e os litígios, né, diminuir o custo e aumentar a agilidade, aumentar a competitividade e a produtividade dos nossos produtos para melhorar aí a distribuição de renda. Este é o foco da reforma tributária ideal. A reforma tributária tem que garantir justiça tributária, ela tem que ser neutra quanto à sua incidência, nós temos consciência disso, e reequilibrar a balança. Hoje a indústria paga muito, a pessoa jurídica paga muito, e paralelo a essa, deixo para uma outra oportunidade, nós temos que avançar também da reforma sobre a renda. Essa é mais fácil, é uma lei complementar, já tem alguma coisa andando, aprovada na Câmara, não estou dizendo que é o ideal, a que foi aprovada na Câmara, que está no Senado, ela pode ser adequada no Senado no momento oportuno e depois voltar para a Câmara. Obrigado, ministra, e nós contamos muito com a liderança do Executivo Federal para podermos terminar essa série longa e dramática do Netflix com um final feliz. Ministra, eu vou pedir licença para apresentar aqui uma pergunta da Clarissa Sadoc, que é a nossa
conselheira aqui na AmCham e CEO da AES Brasil. Vou fazer isso, obviamente, com menos simpatia do que ela, mas a gente caminha, o mundo caminha hoje para uma transformação, para uma economia de baixo carbono, e esse caminho passa necessariamente pela transição energética, pelo crescimento e diversificação de energias renováveis, incluindo hidrogênio verde. E o Brasil tem todas as características para ser um líder global na produção e exportação, por exemplo, do hidrogênio verde. Então, nós gostaríamos de ouvir a sua avaliação sobre a importância dessa agenda e como incentivar o desenvolvimento e a adoção de políticas no Brasil nessa área. Bom, agradeço a pergunta da Clarissa, porque permite a gente, ainda que de forma muito rápida, eu prometo que vou ser muito concisa, em função do tempo, tratar de um tema fundamental para o Brasil e para o mundo, que é a transição energética. Abrindo um parênteses apenas para dizer que o Brasil tem uma das energias mais limpas do mundo, né? E isso só precisa ser fortalecido. Sobre a política de incentivo, Clarissa, eu não posso me manifestar, pelo menos no definitivo, porque não cabe ao Ministério do Planejamento tratar de questões setoriais. Nós somos chamados, sim, para fazer cálculos, quando a política de incentivo for apresentada ou tiver sido formatada para ser enviada para o Congresso Nacional, se precisar de lei para tal, e normalmente ela precisa de lei, né, e nós somos chamados para fazer conta e colocar no papel. Mas sei que é uma preocupação do ministro da Fazenda, meu colega Fernando Haddad, e no caso específico também passa pelo Ministério do Meio Ambiente, da minha amiga Marina Silva. Quanto à transição energética e as fontes renováveis de energia, de uma forma geral, sim, como eu disse, nós temos sim um lugar de fala, o PPA vai ajudar nesse sentido, é importante vocês participarem, nós faremos plenárias em capitais no Brasil, para poder incluir, inclusive, essa temática, ela vai estar, mas incluir de forma mais ampla possível, né, e o PPA repito, né, aquele Brasil que nós queremos do ano de 2024 até 2027. Mas, como eu disse, nós precisamos reconectar o Brasil com o mundo. Então, dentro desse aspecto, o mundo caminha a passos largos para o que a gente chama de economia verde. E a economia verde passa para muito além de desmatamento ilegal zero, de cuidar das nossas florestas, de cuidar dos aterros sanitários e extinguir os lixões e tudo mais. Passa pelas formas sustentáveis de produção. E aí nós entramos na energia renovável. Nós já temos subsídios para energia eólica, para energia solar, houve agora alteração no Congresso Nacional da lei, porque tudo tem um tempo, então agora eu falo só naquilo que eu acredito, tá? Acredito sim que é possível e que teremos incentivos se comprovar que a produção de outra fonte, como o hidrogênio verde, se tornar muito caro ou impedir que nós nos tornemos competitivos com outros países que estejam entrando na mesma linha de produção. Então, com isso, a questão de prazo, de que forma se dará, esse é um debate em conjunto da equipe econômica, da atividade, do Ministério FIM, que também é um ministério não só do meio ambiente, mas da agricultura, da pecuária, do próprio Ministério da Indústria e Comércio, do vice-presidente Geraldo Alckmin, com o Congresso Nacional. Nós vamos estar atentos, eu particularmente, que sou grande entusiasta de energia renovável, tenho convicção que a Petrobras está nos devendo nesse aspecto, o plano de energia renovável para o Brasil. Nós sabemos que o combustível fóssil ele tem um prazo para terminar, ou pelo menos ele vai, ainda que nos próximos 30 anos, continuar sendo uma fonte de combustível, vai começar cada vez mais a competir com outras fontes renováveis, sustentáveis com o mundo. Então, dentro desse aspecto, o Ministério do Planejamento vai estar à disposição do Brasil e do mundo rumo a essa sustentabilidade. Ministra, muitíssimo obrigado pela sua participação, pelo seu tempo e por dividir todas as diretrizes do Ministério conosco. Eu já deixo aqui um convite para, assim que a sua agenda permitir e quando estiver aqui em São Paulo, que esteja presencialmente conosco. E, em nome da AmCham, desejo muito sucesso na sua missão, que é importante para todos nós. Eu deixo, se quiser fazer alguma
fala final, por favor, fique à vontade. Apenas um agradecimento especial em seu nome, cumprimentar a todos e agradecer de novo. Não foi falta de delicadeza estar presencialmente, mas realmente a questão temporal, que nós precisamos colocar esse carro em movimento e o mais rápido possível. A nossa viagem tem só um destino comum mesmo, né? O Brasil de todos, e que nós possamos realizar os nossos melhores sonhos. Agradecer a vocês que cuidam não só das viagens internacionais dos nossos produtos, mas também cuidam dos produto prioritário, né, que está aqui, em solo brasileiro. Vocês nos ajudam com o crescimento econômico, com a geração de emprego, distribuição de renda e da construção da verdadeira cidadania do nosso povo. Então, é isso, vamos apertar os cintos, porque é hora de decolar, e juntos eu tenho certeza que nós temos condições. Este é um Brasil abençoado realmente por Deus, só precisamos ter responsabilidade, né, porque vontade política eu sei que este governo tem. Então é isso, deixo aqui o meu agradecimento, muito obrigada e até uma próxima oportunidade.